Caríssimos irmãos, nós vemos na primeira leitura, na leitura dos Atos dos Apóstolos, uma reclamação do povo de Deus. Os gregos reclamavam que não estavam sendo atendidos pelos apóstolos. Então, movidos pelo Espírito Santo, os apóstolos decidiram eleger 7 homens para que aqueles homens cuidassem da assistência das pessoas necessitadas. O povo reclamava devida atenção, e isso era algo justo. Porém, superior é a necessidade da oração, da meditação e da pregação da palavra. É isso que podemos extrair desse texto. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que tinham a custódia da igreja, que deveriam levar ela a todos os cantos da terra, não se apoiavam nas suas forças, naquilo que eles faziam, em Deus. Junto do Senhor, na oração, na meditação, na escuta da palavra, não poderiam se excusar dessa grande tarefa que o Senhor lhes havia confiado de evangelizar o mundo, mas se tentassem por suas próprias forças, não conseguiriam. Amar a Deus e ao próximo, esta é a ordem que todos nós devemos cumprir aqui na terra. Por mais que nosso chamado seja exigente, por mais que nosso chamado peça muito de nós, devemos primeiro amar a Deus em primeiro lugar, e depois de amá-lo, depois de contemplá-lo, entender a sua vontade, acolher a sua graça, aí sim poderemos e seremos úteis também um para os outros. O fundamento da unidade da igreja é a palavra de Deus. Aquilo que transcende as divisões, os problemas deste mundo, é a fé que temos em Cristo. Cada vez que colocamos as nossas soluções, fraquejamos, perdemos espaço, saímos do mundo derrotados, porque nós não temos força para vencê-lo. Somente a palavra de Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Porque o catolicismo, ele se expandiu mais que qualquer outra iniciativa nesse mundo, um reino, uma instituição, e perdura pelos séculos. Por quê? Porque ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Cresce e se expande na medida em que permanece em Deus, junto a Ele na oração, não num ativismo tresloucado, não num ativismo incessante, uma praxis, é fazer o bem aos outros, mas muito bem e melhor faz Deus para a salvação dos outros. E pede a nossa oração. Pedi e recebereis, diz a Escritura. A igreja também persistiu nesse mundo porque ela não luta contra reinos humanos. Como diz Jesus, meu reino não é deste mundo. Somente luta contra o reino do pecado, o reino do demônio e de suas obras. Lemos também no Evangelho, após Jesus entregar a Pedro as chaves da igreja, diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém já viu uma pessoa ir para a guerra utilizando portas? Isso significa que não é o inferno que está em guerra contra a igreja, mas sim a igreja que está em guerra contra o inferno, e quer arrombar as portas do inferno e tirar muitas almas que vagueiam por esse mundo, mas o seu estado pecaminoso merece tal condenação, e queremos arrebentar essas portas, entrar nas almas com a graça de Deus, com o auxílio divino, trazê-las para a salvação. Essa é a grande notícia da Páscoa, a nossa ressurreição em Cristo, a nossa vida em Deus. Peçamos a Deus, e assim com Ele teremos a eficácia apostólica que tiveram os apóstolos. No Evangelho nós contemplamos Jesus no cenáculo, e o Senhor está ali a narrar tragédias. Primeiro, Ele anuncia a traição de Judas. Judas sai para entregá-lo. Anuncia a negação de Pedro. Pedro diz até que não vai negá-lo, mas o Senhor diz: antes que o galo cante, me negarás. Ele diz ainda que Ele morrerá
que ele padecerá muito antes disso. Mas depois de dizer tantas coisas trágicas, o Senhor diz: não se perturbe o vosso coração. Pode parecer algo contraditório, difícil de entender, mas é mais simples que pensamos. Não é uma atitude que o Senhor pede de nós, ataráxica, como pensavam os gregos estoicos, de certa indiferença. Mesmo tendo prazer, não sentir feliz, tendo tristeza, não ficar triste. Essa seria uma atitude indiferente às coisas desse mundo. Isso pode parecer, essa estabilidade, essa impassibilidade, pode soar como algo virtuoso, mas na verdade é algo desumano. Não é isso que o Senhor está pedindo aos discípulos, aos seus apóstolos e também a nós. Isso contrasta completamente com a vida de nosso Senhor, que sempre, lemos no Evangelho, movia-se de compaixão, viu aquele povo faminto como ovelha sem pastor, cuidou, deu pão àquele povo, viu aquela viúva que enterrava seu único filho, o ressuscitou Lázaro, curou inúmeros doentes, movia-se por compaixão. Aliás, veio a esse mundo por compaixão, porque nos ama. O Senhor tinha compaixão e não pede de nós indiferença uns para com os outros. Pede sim compaixão. Mas então, como viver o não se perturbe? Como é possível viver o não se perturbe? Na fé. Aí completamos: tendes fé em Deus, tende fé em mim também, que é uma só e mesma fé, porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. A fé, ela não é e não pode ser anestésica. Ela não é um remédio que nós tomamos e não sentiremos nenhum problema nessa terra. Muito pelo contrário, todos sofreremos, todos temos angústias em nossos corações. Neste tempo sofremos algo comum, mas devemos ter cuidado. A questão é pelo que sofremos. Sempre teremos algum sofrimento. Nosso sofrimento será por egoísmos nossos ou por amor, quando entregamos a nossa vida. Nosso sofrimento será para manter o nosso corpo ou preservar a nossa alma para a salvação. Nós vemos que os discípulos entenderam bem essa palavra. São Paulo diz: completa em minha carne aquilo que falta, os sofrimentos de Cristo, para a própria salvação, para a salvação de muitos irmãos. Vemos também que os discípulos saíram do templo açoitados e saíram de lá felizes por assim serem tratados em nome de Jesus Cristo. Sofreram, padeceram, mas pelo que padeceram? Pela salvação de suas próprias almas, pela salvação do mundo inteiro, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós podemos fazer isso. Diz São Paulo ainda: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, as coisas difíceis. Pensemos aqui na terra mesmo. Dizem que o melhor fruto, a melhor goiaba, a melhor manga é aquela que está no mais alto, mais difícil de se buscar. E isso também vale para os bens eternos. Para os bens que não passam, são aqueles mais difíceis, mas são aqueles que mais valem a pena. As perturbações são fruto do pensar demasiado nesta vida, de olharmos constantemente para baixo. Não significa pensar só no pecado. Essas perturbações, elas vêm quando pensamos em coisas vazias, mundanas, fúteis, que são fugidias. Não teremos estabilidade se colocarmos a nossa felicidade e a nossa estabilidade nas coisas que perecem e apodrecem. Exagerada preocupação com a saúde, exagerada preocupação com a velhice, exagerada preocupação com a estética, com o dinheiro. O que Jesus pede a cada um de nós é algo completamente oposto. Pensar demasiadamente nessas coisas, e atenção, demasiadamente, isso não significa que não devemos pensar e nos preocupar com as coisas dessa terra, mas se ocupar completamente delas, ou secundar pensar nas coisas divinas para pensar primeiro nestas.
É algo que sempre trará perturbações em nossos corações. Sempre sofreremos reveses. Vamos ficar doentes algum dia. Padeceremos algum mal algum dia. Perderemos dinheiro algum dia. Ficaremos velhos algum dia, idosos algum dia. Ficaremos enrugados, cairá o nosso cabelo. Se nisso estiver a nossa felicidade é uma felicidade que apodrece, que perece. Peçamos a Deus colocar o nosso coração e a nossa alma nele, a nossa alegria nele, tendo os pés bem firmes aqui nessa terra, cuidando das coisas que devem ser cuidadas. Devemos nós aspirar em nossa mente e em nosso coração os bens eternos, ordenar tudo o que fazemos aqui, o cuidado da nossa família, o cuidado do trabalho, ordenado sempre para Deus, para o bem eterno. Somos o que amamos e nos transformamos naquilo que colocamos o nosso amor. Se colocamos o nosso amor nas coisas que perecem, pereceremos junto a elas. Mas se colocamos o nosso amor em Deus, nosso amor é eterno, nossa vida se transformará eterna junto de Deus. Perseveremos no amor. Diz o venerável Fulton Sheen, há coisa pior do que a morte, a vitória do mal, a vitória do pecado sobre a nossa vida, a perdição das nossas almas. Cristo é o caminho para o Pai. E nossa fé é a vitória que vence o mundo. E é essa mesma fé que rezaremos agora mesmo no credo, renovando essa fé, a única capaz de vencer este mundo. Em Cristo, só nele, estaremos estáveis, com o nosso coração tranquilo, com a paz que o mundo não pode nos dar. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também.